você e eu aqui juntinho pela voz do Sagrado Ocã Maior. Estamos aqui recebendo a nossa amiga, que eu vou deixar que ela se apresente, né? Mas antes disso, vamos falar desse projeto que saiu agora na prefeitura. Que beleza, né? A gente pensando em progressos, Mota toca nesse assunto. Dia 19, agora ontem, publicou em Diário Oficial do Município o reconhecimento do município em relação aos nossos procedimentos litúrgicos, fazer parte também no processo de cura, que era o CRE. Mas eu queria deixar isso para a senhora falar um pouco sobre isso, que eu sei que a senhora é uma pessoa que está sempre em uma atividade política muito grande, sempre se influenciando e permeando as suas ideias. E aí, o que vocês acham dessa publicação? Por favor, são todos ouvidos. Boa tarde, peço meus mais velhos. Eu sou Maria Fernanda de Oiá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Benção em Buru, Goiás, sobre esse assunto é super importante, né? Porque outras religiões já fazem esse reconhecimento e a nossa religião estava passando do tempo e da hora de fazer esse reconhecimento, né? Não só a parte de cura, mas também a alimentação, a cozinha solidária, né? E é muito importante isso para a nossa cultura, para a nossa religião, ter esse reconhecimento. Fico assim, muito feliz, muito honrada, né, de também fazer parte dessa comissão de povos do Rio. Quem me convidou foi o professor Leonardo Matos, junto com a vereadora Tainá de Paulo, e eles estão fazendo um belo trabalho com esse reconhecimento, né, de nós, do Axé, né, tendo esse reconhecimento dessa cura que já vem acontecendo espiritual, essa cura espiritual dentro dos barracões, dentro dos terreiros, né, de forma maravilhosa, trazendo muita bênção às pessoas que recebem, né, essa orientação. Muitas pessoas são curadas espiritualmente, então é importante que a gente dê esse olhar mais assim profundo a essas questões, né? Então, hoje vamos aproveitar que se apresente o nosso povo que ainda não se apresentou. Quem é Maria Fernanda? Maria Fernanda de Oiá, Eu sou Maria Fernanda de Oiá. Eu sou iniciada no Candomblé, sou iniciada na Umbanda, sou iniciada no Ifá. Aos 15 anos eu comecei a minha vida espiritual através do kardecismo, onde eu comecei a frequentar as palestras e os estudos de Kardec, onde ali fiquei muitos anos estudando e me aperfeiçoando ali enquanto encarnada, né, que a gente precisa de uma evolução moral acima de tudo, né? Então, aos meus 15 anos, eu conheci essa doutrina de Kardec. E aos meus 24 anos, eu conheci a Umbanda, porque foi através do meu pai carnal, que eu não conhecia. Então foi um momento muito importante da minha vida, porque eu renasci 2 vezes, né? Eu renasci no momento que eu encontrei o meu pai carnal, que era uma busca muito importante na minha vida, e foi quando eu conheci a Umbanda. Então foi um outro renascimento para mim. E ali eu comecei a minha vida espiritual dentro da Umbanda, e depois de alguns anos eu passei por todos os processos e até que eu me tornei uma babá de Umbanda, e ali comecei a seguir o meu caminho, abrindo um terreiro de Umbanda, chefiado pelo Caboclo Sete Flechas e pelo Caboclo Cobra Coral, que era o caboclo do meu falecido marido, que nós dois juntos trabalhávamos, e os 2 caboclos fundaram essa casa. E assim ali a gente fazia as nossas giras, as nossas consultas, e começamos também ali uma parte muito importante, que foi a Feijoada de São Jorge. Daí a gente começou a fazer alguns projetos sociais também.
E depois de alguns anos, quando ele faleceu, eu dei continuidade e eu já estava também, nesse período, já iniciada no candomblé, porque quando eu abri a minha casa de Umbanda, em 2012, em 2013 eu me iniciei para Oiá. Eu me iniciei em Angola, depois de um período eu fui para Efon e agora estou em Jeje. Então, eu tive esse caminho da Umbanda e o Candomblé juntos ali, né? Fui aprendendo paralelo, eu fui aprendendo ali, galgando passo a passo. Já se passaram aí 11 anos, estou fazendo 12 esse ano. Sou só um bebê dentro do culto, né? E dentro desse período foram vindo outras oportunidades, outros caminhos. Também quando eu me iniciei em Fá, tem 7 anos que eu sou iniciada em Fá, afro-cubano, sou a PTB, sou o Befum, a PTB ou Befum. E meu jubono é o Kelvin. E assim eu estou caminhando, né? Então eu tenho essas vertentes religiosas que me dão um norte, me dão uma orientação junto aos meus mais velhos, né? Então eu venho desse segmento de Kardec, de Umbanda, de Candomblé e de Ifá. E dentro disso vieram outras oportunidades também, outras portas se abriram, pessoas muito importantes na minha vida chegaram. Então a minha vida ela é pautada em cima da religião completamente, através dos mais velhos que chegaram e foram me ajudando a caminhar, né, me dando diretrizes. E assim eu também vou seguindo, mostrando todo esse meu aprendizado aos meus mais novos, né, e junto a gente vai seguindo aí dentro dessa responsabilidade, né, que a gente tem dentro da nossa religião. E a sua casa hoje fica situada onde? A casa de Axé? A minha casa de Axé é uma casa de Umbanda, fica na Vila Cosmos, na rua Pirineus, 133, Vila Cosmo, ali na divisa de Vila Cosmo com Vicente de Carvalho. E lá onde a gente faz as nossas giras, as nossas consultas. Trabalho com Maria Mulambo, com seus 7 flechas, com Vovó Rosa, do Cruzeiro das Almas. E aí a gente vai fazendo as nossas caridades e as nossas ações sociais também. Sim. Aí, marcação de jogo, você tem a escola marcada, as giras têm as datas certas, você trabalha com Maria Mulambo em algum dia específico da semana? Sim, a gente faz assim, de 15 em 15 a gente tem uma consulta com Maria Mulambo, para que ela possa vir, né, trazer os ensinamentos dela. Tem uma gira mensal na casa, onde eu trabalho com Caboclo 7 Flechas também. Temos não só as consultas, que são caridade, né? Mas eu tenho também os jogos de carta, de baralho cigano, porque eu também trabalho com povo cigano. Tenho essa parte muito latente na minha vida, né? Que é essa alma cigana que eu tanto amo, cigana Dandara. É um espírito que me ensinou muito, né? Na verdade, ela que me apresentou a espiritualidade, porque a primeira incorporação foi com uma cigana do Oriente. Sim. Trabalhei muito tempo, muitos anos apenas com ela, para depois vir com Pombagira, né? Então, e também realizo jogos de curso, jogos de carta. Então, depois da pandemia, muitas pessoas começaram a atender até online, né? Você atende online e presencial? Sim, tive que passar por essa transformação também, sim, né? Porque é necessário, porque eu venho de um tempo onde a gente precisava, tinha essa necessidade ali do presencial, né? E quando veio a pandemia eu tive que me adaptar,
né? E de lá para cá, a internet abriu esse outro mundo aí para gente, né? E hoje muitas pessoas preferem jogar online do que presencial, porque a vida está muito corrida, não dá tempo de chegar aqui, não dá tempo de chegar ali. Então, tem muitas pessoas que preferem online e outros continuam no tradicional, que é presencial. A senhora falou que é a senhora usou esse termo, sou um bebê no casamento, mas a senhora é um gigante dentro dos seus projetos políticos internos voltados para o povo de matriz africana. Né? A senhora poderia elencar algum desses projetos para que os nossos irmãos saibam, a Mãe Maria Fernanda faz isso, na nossa população, para os nossos irmãos? Eu quero agradecer pelo seu elogio. O que acontece? Eu entendo que dentro da nossa religião, a gente manter a prática não é só na incorporação, não é só ali na saída do orixá, não é só na saída do caboclo, não é só na incorporação de uma entidade, de uma pombagira. Ela tem muito mais, né, para oferecer, que é o que você oferece para a sociedade. Que nós temos um papel muito importante dentro da sociedade, né? Os nossos terreiros, eles ali servem como uma base de apoio muito grande para aquela sociedade que mora e vive em torno do nosso terreiro, né, do nosso barracão. Então, a gente começou com as ações sociais, com uma distribuição de quentinhas todo dia 23, reverenciando, né, a São Jorge. Ele é o patrono dessa ação social. Por quê? Eu faço uma feijoada durante muitos anos e dessa feijoada surgiu essa oportunidade de estar fazendo essa ação social, distribuindo quentinhas todo dia 23, quentinhas de feijoada. Tá? Todo dia 23, isso. Isso a gente já faz há um tempo. E é lógico que a gente ainda precisa da ajuda das pessoas para que a gente consiga realizar, né? Porque a gente não tem um patrocínio para isso. E, às vezes, isso é um dos empecilhos para que a gente consiga realizar, porque, às vezes, está faltando uma coisa, faltando outra, porque são as mesmas pessoas que acabam ajudando sempre, né? Então, a gente, às vezes, passa aí por algumas dificuldades. Eu também tenho a realização de um projeto chamado Andança nas Estradas. Esse projeto, ele nasceu a partir do momento que Maria Mulambo, após um dia de consulta no terreiro, terminou tudo, as pessoas foram embora, e quando eu achei que eu ia fechar ali o terreiro para descansar, ela voltou e disse que tinha uma mensagem para deixar para mim, que ela gostaria que a casa realizasse esse projeto, e ela batizou esse projeto de Andanças nas Estradas. Ela é Maria Mulambo da Estrada, mas do que ela conhece, né, as necessidades das pessoas que andam, né, pelas ruas, pelas estradas. E aí nasceu esse projeto onde a gente distribui kits higiênicos femininos, porque as mulheres estão em situações vulneráveis na rua, elas têm algumas deficiências que um absorvente, que às vezes é uma toalhinha higiênica, né? Não que o homem não tenha as suas necessidades, mas a mulher tem esse período do mês, nesse período menstrual, e é muito complicado para as mulheres na rua. E eu, assim, embora seja mulher, nunca tinha parado para olhar esse pequeno detalhe, sabe? E ela me trouxe essa mensagem. E daí nós escolhemos alguns itens, porque a gente também tem que ter uma preocupação de alguns itens que não podem ser colocados, né? E aí eu fui procurar saber, junto a uma pessoa que trabalha na área de saúde, o que seria mais viável a gente estar botando nesse kit. A gente bota num saquinho transparente, um pente, uma escova de dente, uma pasta de dente, um rolo de papel higiênico, um absorvente. Quando a gente consegue, a gente bota uma camisinha também, às vezes feminina, às vezes não. Shampoo, condicionador,
que é importante, né? A mulher ali, ela resgata essa autoestima dela, né? De poder lavar um cabelo, passar um creme. Então, tem meses que a gente consegue até algumas coisas a mais, mas quando não, a gente bota ali pelo menos o básico. São todos os meses? Todos os meses. Ah, que legal. Mensal. Isso, e mensal. E a gente percebe que quando elas veem que tem um absorvente, é como se estivesse dando ouro para elas, é como se estivesse dando ali até mesmo um prato de comida, sabe? Aquela felicidade, tipo, que bom que vai suprir a minha necessidade. E a gente também tem uma outra ação social, que é o café da manhã, que o espírito patrono desse projeto é a Vovó Rosa, do Cruzeiro das Almas. O primeiro projeto que a gente começou, na realidade, foi esse, o café da manhã. O último domingo de cada mês, a gente distribui um café da manhã para moradores de rua. E um fato muito interessante que a gente percebe quando vai distribuir esse café da manhã é que as pessoas, às vezes, elas preferem mais a garrafa d'água do que o próprio café em si. Então, a gente percebe o quanto essas pessoas, né, têm essa grande necessidade, que para a gente, na nossa casa, é uma coisa muito, muito comum. A gente abre a geladeira, pega uma água a hora que a gente quiser, né, à noite, de dia, é muito normal isso para a gente, né? E para eles, uma garrafa d'água é essencial. Então, a gente faz essa entrega de café da manhã uma vez ao mês, é o último domingo de cada mês. E todos esses projetos a gente precisa e necessita da ajuda das pessoas, né? Então, fica aberto aqui também quem quiser me procurar para poder estar ajudando esses projetos, que todos eles foram iniciados através da espiritualidade, tá? Meu telefone é 21 9961 99149. Repete. 21 9961 9961 99149. Não vai estar aqui, né? Claro. Já está aparecendo aí. Vai aparecer, tá falando, mas vai aparecer. Isso. Quem quiser é só entrar em contato comigo, tá? A pessoa pode ajudar não só com dinheiro, mas ela pode chegar e levar também os produtos, tá? Porque muitas das vezes eu até prefiro que a pessoa leve também, né? E aí é só me ligar e perguntar o que está precisando. A gente tem uma listinha das coisas que a gente precisa, né? E o que chegar é bem-vindo, o que chegar. Muito bom. Sempre bom poder ajudar as pessoas, né? E me permita não uma liberalidade, mas uma verdade que o meu ocorreu aqui. A Dona Maria Mulambo é um espírito de muita luz, mas uma grande mulher, porque atingiu pontualmente um problema que, né, que essas senhoras que estão por aí precisam muito dessa ajuda. Parabéns para a senhora, e quem sou eu para dar parabéns a uma entidade, mas muito interessante. Inclusive, o projeto para as pessoas, muitas mulheres me procuraram, umas delas até chorando, para relatar momentos da sua vida que passaram por essa situação, mesmo não sendo moradoras de rua, mas porque passaram algum momento da vida difícil, entendeu? E se viram também naquela situação. E é um projeto que mexeu mesmo com as outras mulheres também, né? E me trouxe essa surpresa porque, embora a gente saiba que as pessoas na rua precisam, necessitam, mas vindo dela, né, foi um olhar muito específico, né? Talvez não, tenho certeza que seja através da vivência que ela teve também, né? Na estrada. Na estrada. Tá, né? Encontrou essas dificuldades de pessoas necessitadas, mulheres necessitadas, né? Aproveitando esse link, eu queria voltar, não bater na mesma tecla. Umbanda e Candomblé. A senhora entende a Umbanda que a senhora também segue muito bem, faz pela sociedade, uma iniciação para a senhora dar continuidade no Candomblé?
a Umbanda como base, como alicerce, e dali é só ir buscar o candomblé e dando continuidade à sua espiritualidade. Olha, para mim foi importante esse início, né? A gente entende que a necessidade de cada um é individual e que o caminho de cada um também é individual, né? Todos aqueles ensinamentos e aquelas doutrinas em relação a como você se portar na vida corpórea de forma moral, né? Foi importante enquanto formar até mesmo o meu caráter, porque eu só tinha 15 anos. Né? Tem pouco tempo. Então, naquele momento, eu com assim, alguns problemas familiares, né, eu tive eu não tive, na verdade, uma base familiar convencional. Eu não conhecia meu pai, minha mãe era mãe solteira, meus avós é que assumiram essa condição, porque naquela época, 40 e poucos anos atrás, uma mulher engravidar sem casar era um problema, né? Então isso foi gerando vários conflitos dentro da minha família, onde eu cresci, cada um ali vendo os seus problemas, e onde aquela criança ali estava, eu acho que era o menos que importava para ele, cada um com os seus problemas. Então, quando eu me vi dentro daquela doutrina de Kardec, foi o meu primeiro passo. Mas eu ali dentro sentia que faltava algo. Faltava alguma coisa. Por quê? Porque eu tinha as visões de uma mulher muito bela, que hoje eu sei que era Cigana Dandara, por isso que eu disse que ela é um espírito muito importante na minha vida. E eu não entendia, né, que visão era aquela, o que era aquilo ali que se aproximava de mim, eu não entendia. Então, quando eu cheguei na Umbanda, que eu entendi que ela era uma cigana, que ela veio Você já conheceu a Dandara lá no Kardec? Isso. Só que aí tinha uma colocação de uma forma diferenciada. E aí eu também entendi que aquele amigo que eu tinha quando era criança, né, que a gente sempre tem aquele amigo invisível, né, já era aí a aparição dela, ela já vinha ali caminhando comigo. Então, quando eu cheguei na Umbanda, através eu tinha essa vontade, tinha alguma coisa ali a mais dentro de mim que estava chamando alguma coisa. E aí, quando eu conheci a Umbanda, ali, aliás, o exato momento onde eu entendi que a Umbanda ela fazia parte do meu DNA, da minha veia ali, foi no dia que eu encontrei meu pai e que eu muito abalada, muito ali no estado de nervo, em choque, porque o maior sonho da minha vida era achar meu pai. E aí eu falei que eu queria conhecer a minha avó. E quando eles me levaram na casa da minha avó, ela me deu um abraço e falou para mim que Oxalá te abençoe. E ali eu me derreti nos braços dela, porque é como eu tivesse me encontrado, né? E aí foi assim que eu entrei para a Umbanda. E a Umbanda, ela me preparou para estar dentro do Candomblé, para ser iniciada no Candomblé. Porque o aprendizado que eu tive na Umbanda, né, a hierarquia, os preceitos, era tudo muito novo para mim, né? Na Umbanda também tem fundamento, a Umbanda também tem preceitos. Né? Então, quando eu cheguei a me iniciar, não é que eu já sabia que eu ia passar, mas também não foi uma coisa muito espantosa para mim, né? Porque eu já estava vivendo aquela vida ali dentro do terreiro,
eu era muito dedicada, eu queria muito participar, eu queria muito aprender, eu queria muito estar ali dentro. Eu apenas não me iniciei na Umbanda para dizer que era uma médium. Eu me iniciei na Umbanda para aprender, para fazer. Eu gosto de estar presente e participar. Não basta só estar ali, eu gosto de participar e ser atuante. Então, quando eu fui para o Candomblé, eu vi que foi importante para mim todo o aprendizado na Umbanda. Sim. É uma história muito bonita. Mas a gente percebe nitidamente que é uma pessoa maravilhosa. É maravilhosa. Ela montou essa confraria, né, com todo o amor que ela tem pela confraria. E ainda não tinha um ano de confraria quando eu fui numa palestra do presente de Iemanjá de Sepetiba. Olha que uma coisa vai ligando a outra, né? Que eu fui convidada pela Itemi Flávia, porque eu era colaboradora do presente. Esteve aqui conosco. Eu vi. E aí ela me chamou para participar dessa palestra, em uma reunião que ia ter falando do presente de Iemanjá. E chegando lá, a Itemi Ellen de Oiá, que é coordenadora da confraria, ela foi lá na frente para falar da confraria, né, falar de Oiá, falar da confraria. E eu olhei aquela mulher linda, maravilhosa, com aquela postura. E ali, Mãe Oiá conversou comigo ali naquele momento, né? Quando ela acabou de falar, eu fui procurar ela, eu falei, eu quero saber dessa confraria, né? Tô sentindo assim uma coisa, um chamado de Oiá aí. E aí me apaixonei pela confraria. Foi um outro momento da minha vida, porque eu entrei para a confraria, passei a ser uma confrade, né? Como Mãe Suzy, nós somos. E nós conhecemos no podcast da confraria. E, na verdade, eu estava esperando até um momento para a gente falar da confraria, mas como eu já comecei a falar da confraria, né, que olhar esse movimento, né? E aí eu até deixei aqui em cima o meu manto da confraria. Eu já estou com nós estamos sendo acuados. da confraria. Olha. E vamos colocar o manto. Como eu já estou falando da confraria, claro. E aí para fazer essa homenagem eu deixei para colocar o manto justamente na hora que a gente estiver falando da confraria, para as pessoas entenderem, né, também que esse manto sagrado de Mãe Oiá, da confraria Oiá, ele é muito importante para a gente, traz esse poder pra gente, né, mãe? E esse fio, que é esculpido à mão pela artesã, feito somente para os confrades da confraria. Cada um tem... São mais de 15 mil, né? Confrades. 15 mil peças dela? Não, são mais de 15 mil confrades. Cada no mundo nacional e internacional. E todas têm a mesma... Mais de 15 mil pessoas. Mais de 15 mil pessoas. Exatamente. E cada uma tem uma peça dessa. Exatamente. E um manto que faz parte. Brasil e internacional. Nós temos também fora do Brasil. Sim, sim. Tinha até um livro aqui. Tem aqui. Esse é o último livro. Mostrar, por favor. Esse é o último livro aqui. Esse livro é da Mãe Suzy. Esse foi o último que foi lançado. Antes desse tem um outro também, tá? E a Vodungan Kelly sempre nos... Olha, não tem nada com isso não, mas o senhor Marcos Vinícius já está querendo afanar. Já está. Uma apropriação. São quantos autores no total? São 20. 20 autores. Então tem 20 coautoras. Tem 20. Né? É um trabalho maravilhoso. Belíssimo. Feito com todo o amor, com todo o carinho por cada um de nós. A Vodungan Kelly faz, assim, detalhes por detalhes. Ela é maravilhosa. Realmente é lindo. E a editora Folha de Ouro é que tem essa parceria com a gente. As pessoas podem adquirir esse livro na internet? Procurando a mim, ou a Vodungan Kelly, ou uma das administradoras e coordenadoras da Confraria Loiais. É só você buscar na internet que você vai logo ver a gente. Aqui está ela.
Mas Fernanda. Leia um trechinho, por Leia. gentileza. Eu não enxergo. Tá, então eu vou botar meu óculos. Começou. E a Anilari, que é um título que nós recebemos por ser confreira, Maria Fernanda de Oiá. Olá, meu nome é Maria Fernanda de Oiá, sou sacerdotisa e minha trajetória religiosa começou quando eu dei início aos meus estudos sobre Kardec. Sendo assim, em seguida, eu me iniciei na Umbanda. Anos depois, fui iniciada no Candomblé, para o Orixá Oiá, e passados mais alguns anos, deu-se minha iniciação ao culto e facubano, tornando-se uma PTB Urubila. Sigo propagando essas vertentes religiosas, mas aqui venho expressar todos o quanto foi maravilhoso o meu renascimento, quando me entreguei para a Mãe Oiá. Eu me reconectei ao meu ponto de origem, a energia desse orixá tão importante na minha existência. Tornar-se uma mulher religiosa e espiritualizada foi a minha melhor escolha. E nasci para a Mãe Oiá. E aí tem todo um texto. Essa foto para mim, ela é importante porque eu estou querendo mostrar ali o carinho que eu tenho pelo manto, pela confraria, por Oiá e por essa irmandade, né? Porque a confraria Oiás, ela é uma irmandade. E como eu estava falando, mas tudo bem, recebi e a Anilari, e a Orixá, e a Anilari, Suzane de Oiá. Aproveita e leia um pedacinho do texto. Lógico. Eu me chamo Suzane, fui criada pelos meus avós, que não seguiam nenhuma religião, pois se identificavam com Mateus. Durante a primeira infância, minha família notou comportamentos se comparados aos das outras crianças, eram um pouco diferentes. Isso quer dizer que, desde cedo, a mediunidade aflorou em mim, sem que eu pudesse controlá-la. Afinal, era apenas uma menina tateando o mundo à primeira vista. Mas, desde então, já emprestava o meu corpo e os meus sentidos em função da espiritualidade. Ainda que não tivesse, à época, consciência da responsabilidade envolta nesse processo de maturidade para tanto. Aconteciam diversos episódios de sonambulismo mediúnico, por exemplo. Havia incorporação enquanto eu dormia. O espírito conversava com a minha mãe carnal. Até hoje eu não sei se ela de fato acreditava. E também me ocorriam inúmeras visões. A partir de 9 anos completos, naturalmente, passei a me recordar dessas visões. Houve um dia em que me encontrei no lixo uma imagem. Perguntei à mamãe se poderia ficar com a mesma para mim e ela assentiu. Quando reforcei a peça, estava escrito Pai Tomé. Era um preto velho. Aos 13 anos, de maneira intuitiva, usava o dinheirinho da minha mesada para comprar imagens de Exus, igualmente como se apresentavam para mim nas visões, e os cultuava atrás de um canteiro, a princípio escondido da minha família, que mamãe descobriu alguns anos depois. Aos 16 anos, já tinha mais liberdade para ir em novos lugares. À medida que eu trabalhava desde cedo, possuía meu recurso financeiro para dispor como quisesse. Então, comecei a visitar algumas casas de Umbanda. Foi quando eu conheci, por intermédio da minha madrinha, Maria da Penha Gomes Cabral, do Centro Espírita Allan Kardec, Tupinambá, no Rio de Janeiro, dirigido por pai Alcídios, em memória, que foi a primeira pessoa a me revelar: você é filha de Ansan. Decidi dar continuidade a essa vertente, época em que realizei minha camarinha, procedimento litúrgico da Umbanda Sagrada, com a mãe Hilda de Obaluaê, no Centro Cabocla Jacira da Cachoeira, no Rio de Janeiro, tendo como padrinhos Ronaldo Guedes, do Ogum e Teresa de Oiá. No auge dos meus 17 anos, recebi o chamado para me iniciar ao candomblé. Frequentei, me dediquei, até que renasci no dia 12 de novembro de 1987 para o Orixá Oiá. E aí segue, falamos um pouco. Aí de Oiá entra, nós falamos, o que significa Oiá para mim, né? Então aqui entra, seria a parte que eu deveria ter lido. Não, é verdade. A gente trilha um caminho espiritual, né? Isso nos leva até o nosso sagrado. Dentro da sua memória, quais foram, assim, os melhores momentos que a senhora tem gravado no Ori com relação à religião?
E depois me fale do pior, se houver. E com certeza, né? Sempre tem os dois lados. Assim, o primeiro momento que eu acho que a religião trouxe para mim foi o reencontro com o meu pai, tá? Porque eu entendi que depois que eu encontrei o meu pai, eu me encontrei, eu entendi que a minha vida ela era relacionada à espiritualidade a partir desse momento. Porque toda a família do meu pai ela é espírita, toda. E toda a família da minha mãe era evangélica. Então eu me senti um peixe fora d'água. Então esse foi o primeiro momento que eu entendi que a espiritualidade, que essa religião, ela tinha algo importante na minha vida, que começou a fazer sentido na minha vida, né? Porque você imagina, você chegar aos 24 anos, você não saber, eu sei quem é minha mãe, mas quem é meu pai, de onde eu vim, Sim. né? Isso me trouxe Uma história muito parecida, porque eu conheci meu pai também. Isso! Um tempo depois, dessa história toda de Umbanda, Candomblé. Então você sabe o quanto isso faz falta, né? O quanto isso é importante. A gente saber de onde a gente veio, né? A gente saber que te completa, né? Então a espiritualidade, ela me completou, foi muito importante nesse momento. Sim. Outros momentos muito importantes da minha vida também foram quando os dois caboclos, o caboclo sete flechas e o caboclo cobra coral, se juntaram e ali eles decidiram que nasceria ali um terreiro. Foi em que ano? A Casa de Fato foi inaugurada em 2012, Sim. mas esses trabalhos que a gente fazia já tinham uns 2 anos mais ou menos. Então acredito que um ano antes, 2010, por aí. Então assim, nós fazíamos essas reuniões, né? E um dia eles chegaram e falaram, a partir de hoje nós vamos trabalhar, nós vamos dar início aqui a essa egrégora espiritual. E o porquê que isso foi marcante na minha vida? Porque ali eu comecei a trilhar uma outra vida completamente diferente do que eu tinha. Né? Se encontrou. Eu era jovem, então eu gostava de sair, de me divertir, de samba. Não que eu tenha deixado de gostar. Mas a minha vida, adoro carnaval. Mangueirense. Descendo de Fileira Estácio também. Estácio é escola vida, né? Tradicional, do coração. Então, naquele momento ali, eu modifiquei a minha vida. Foi um momento que me marcou muito. E outros momentos que ficaram também muito marcados na minha vida, dentro desse período que nós começamos a fazer as feijoadas de São Jorge, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Cada feijoada tem uma grande história e dentro delas houve situações que nós conseguimos reverter o quadro de saúde de algumas pessoas através da nossa fé ali, a gente pedindo, né, comungando aquilo ali. E acredito eu que através daquela fé, daquela força ali, nós conseguimos, né, pedir para intervir sobre a saúde de uma criança e de uma senhora também. Isso ficou muito marcante para mim. E também teve um momento que foi uma grande resposta da espiritualidade, porque quando a gente fala com a entidade, né, ou quando a gente vê um orixá, a gente vai lá abraçar, que a gente usa a matéria do outro, ou quando a gente está incorporado, que a gente sabe que está usando a nossa matéria, praticamente, a gente está tendo a certeza, a gente sabe que aquilo ali está acontecendo. Mas houve uma situação onde o espiritual mostrou assim, eu estou presente com você. Existe essa questão, né, cultural de São Jorge, de Ogum, a gente entende, a gente sabe, né, o que é orixá, o que é santo, a gente consegue compreender tudo isso aí. Mas na sétima feijoada, desculpa,
Foi marcante, porque eu até me emociono, porque foi o primeiro ano que eu fiquei viúva. E eu tinha aquela pessoa ali como meu braço direito, como o Airá que me abraçava, era o Airá que me dava condições ali, para fazer, vamos lá, vamos embora, vamos fazer, você vai conseguir, eu estou com você. E aí foi o primeiro ano que eu estava sozinha, ele não estava mais do meu lado. Ao menos achava que estava. Ao menos eu achava, literalmente. E as pessoas, não, vamos fazer, e eu dei continuidade e eu fiz essa 7ª feijoada. E quando foi um dia antes, eu tinha um filho de santo, o Aruan, ele falou assim, mãe, eu vou dar os fogos e tal, ele já tinha até mandado os fogos para mim, mas eu queria fazer uma outra queima de fogos. A senhora faz meio-dia, a hora que abre a feijoada, eu queria fazer umas 5 horas da manhã. Posso levar para ir para fazer? Eu falei, pode. E eu morava em Marechal, ali uma rua atrás do Carlos Chagas. Quem conhece Marechal sabe ali, o Carlos Chagas e o Maran, o Clube Maran. Eu morava bem ali na esquina mesmo. E em frente, assim, tem uns prédios. E quando foi 4h30 da manhã, ele chegou, no dia 23 de abril, ele chegou com os fogos, soltou os fogos, a gente filmou, tirou foto, e aí eu boto música no último volume, a gente grita, a gente salta. Meio-dia começamos a feijoada, acabou a feijoada, todo mundo foi embora para casa. No dia seguinte, de manhã cedo, ele me ligou, eu exausta, morta, porque essas feijoadas eram muito grandes, então eu ficava muito cansada. E ele me ligando chorando, eu falei, o que aconteceu? Você não chegou em casa bem? O que aconteceu? Ele, mãe, eu tô indo aí, ele muito emocionado, chorando. Chegou lá e assim, no telefone, me mandou, olha isso, mãe. Mas eu comecei a ficar nervosa, porque uma pessoa chega na sua casa chorando de manhã cedo. Quando eu olhava assim, eu falei, o que tu tá querendo me mostrar? Ele, olha, mãe, olha. As fumaças dos fogos, ela formou a imagem de São Jorge. Com o dragão, com a bandeira, com o formato dele. Aquilo muito me impactou, por quê? Porque nós aqui ficamos nessas discussões, né? O que é certo, o que é errado, algum é São Jorge, quem é de quem é de São Jorge, quem é de algum, quem é de não sei o quê, que a feijoada não é assim, é do dragão, quem é do candomblé, quem é da Umbanda. Porque fazem isso. Que a feijoada é assim, que a feijoada não pode ser essa, não pode ser aquilo, não pode ser aquilo. E ali naquele momento eu entendi o quê? Que não importa nada disso, importa é a fé que você tem, caridade. E a minha feijoada, desde a primeira, eu sempre fiz dobrada, porque todo mundo que está ali vai comer, vai beber à vontade, e todo mundo levava uma quentinha de feijão para casa. Por quê? Porque toda vez que eu jogava para a gente saber como que ia fazer, o que tinha que fazer, né? Aquele ritual, que eu tenho um ritual que eu faço de feijoada, e dizia que aquelas pessoas ali tinham que comungar com outras pessoas. Então, por exemplo, você ia, mas aí alguém da sua família não foi. Então, a partir do momento que você levava aquela quentinha para casa, outras pessoas iam comungar naquele axé. Sim. Né? Muito bem. E assim a gente ia fazendo. E mesmo assim, quando sobrava, que geralmente às vezes eu fazia bastante quantidade, então todo mundo comia, repetia, ficava lá comendo à vontade, as pessoas levavam suas quentinhas de feijoada para casa, e o que ainda restava eu levava e entregava na rua. Por isso que anos depois se formou esse projeto da entrega de quentinhas de feijoada. Né? E nós estamos em março. Tá chegando. Tem uma novidade. O quê? Maria Fernanda de Oiá está se mudando para Sepitiba. Olha, Tô retornando. Sepitiba está se transformando num lugar de... Uma casa que tem muito, um local que tem muitas casas religiosas, né? Terá mais uma e uma sacerdotisa fazendo. Quem me trouxe para Sepetiba foi Maria Mulan. Por quê? Quando eu fiquei viúva, eu não pude mais usar o espaço que eu usava para fazer as minhas giras.
porque era um terreno familiar da parte do meu marido, e aí eles não queriam mais que usasse. E aí eu tinha que respeitar, né, porque ali o terreno era da família, né, então eu respeitei aquele momento de luto. Sim. E quando eu comecei a procurar, Maria Mulano dizia que eu ia para um lugar onde tinha uma água salgada. E eu fiquei procurando esse lugar com água salgada, achando que talvez seria lá para a região dos lagos, né? Mas as coisas foram me conduzindo até que eu cheguei para conhecer Sepetiba. A princípio eu falei, meu Deus, é muito longe, não dá, não quero. E daí não teve jeito. Foi aqui que eu encontrei uma casa. E aí vim para cá, reabri a casa aqui, fiquei aqui durante 5 anos. E quando entrou a pandemia, eu tive que fechar, porque eu peguei Covid, fiquei muito mal, muito debilitada. Eu levei 6 meses para me recuperar da Covid, daquela situação crítica, e levei quase 1 ano para me restabelecer. Então, dentro desse período, eu não tinha como ter uma casa aberta em Sepetiba, morar em Marechal, se eu não tinha... Sim. A gente nem podia sair de casa, né? A gente não podia. Eu sem contar que muitos ainda ficam com sequela, né? Sim, eu fiquei com algumas sequelas ainda. Ela teve Covid. Perda de memória, algumas coisas assim, né? 3 vezes. E aí, como começou em março a pandemia, em abril eu peguei o Covid. Então era uma coisa muito recente, passei pelo aquele medo, né? De passar por aquele medo de morrer, que você fica com aquela sensação de que vai morrer, né? Então aí Ela eu pegou Covid, ela comentou comigo, foi de uma hora para outra, e ela foi perdendo os sentidos. Ela começou uma gripe, daqui a pouco ela perdeu, ela saiu daqui, foi para um local, quando chegou, ela já não andava mais. Meu Deus. E agora eu estou retornando para Sepetiba. Bom, Exatamente. infelizmente, horário estourado. Sim. E ela precisa... Eu preciso falar de 2 coisas, rapidinho. Sem problema. Faço parte de uma cadeira acadêmica da PALA, Academia Pan-Americana de Letras e Artes do Rio de Janeiro, que também é um presente da espiritualidade para mim. Quando eu fui possada na cadeira de número 11, eu ali entendi realmente, né, que era mais um presente da espiritualidade, mais um presente de mãe olhar na minha vida. E eu sou muito honrada por essa cadeira, né, por quem me convidou foi a Vodungan Kelly, de Oiá. Nós somos as primeiras pessoas do Axé fazer parte dessa academia de letras. Hoje também tem outras pessoas lá, né, em Pai Márcio Jagum, e outras pessoas também do Axé. E eu acho que isso foi muito importante, foi um marco, né, a gente poder estar levando pessoas de Axé para lugares onde nunca houve. Então eu me sinto assim muito honrada. Também queria falar do presente de Iemanjá de Sepetiba, que também foi uma porta que se abriu para mim através do convite da Itemi Flávia de Oxum, que é minha madrinha também, né, de Ifá. É uma honra estar ali com ela, porque o presente de Sepetiba é algo muito significativo para a gente do Axé no Rio de Janeiro. Com certeza. É muito significativo. Eu já ouvia dizer sobre esse evento e eu nunca tinha ido. Então, para mim, é muito importante e um privilégio, né, estar fazendo parte de um evento histórico que vai ficar na memória de muitas pessoas, né? Está histórico já, né? Porque nós realizamos agora o 31º ano. E tá ali junto com essa equipe, é uma equipe maravilhosa, eles estão nessa coordenação aí há muitos anos, e eles abrirem essa oportunidade para mim, que estou chegando agora, então para mim é muito importante, né, a gente está aí realizando esse evento, dando voz ao sagrado, né, porque quando a gente vai para a rua vestido, né, com as nossas vestes, com os nossos fios de conta, com o nosso torso, é por esse lugar que a gente está ali lutando, né, por esse respeito, esse reconhecimento da nossa ancestralidade,
E eu só tenho a agradecer muito a ETM Flávia por ter me confiado. Eu sou coordenadora da pasta cultural do presente, onde leva as apresentações para o evento. Eu me sinto assim, muito feliz e realizada. E também queria falar rapidinho sobre os livros, não só da confraria que eu participei como coautora, né, a gente tem 2 livros da confraria, e eu participei também como coautora do Mulheres de Axé, que é da coordenadora Temi Flávia, que eu também me senti super honrada, representando ali uma babá de Umbanda. Ela abriu essa oportunidade e eu me vi do lado ali de pessoas que eu achava que era uma realidade muito distante de mim, né? Pessoas muito antigas de santo. E as guardiãs, né? Também tenho... ainda, né? Teve um que eu participei e estou participando. Guardiães? E teve o 2 das guardiãs que eu também estou participando, contando a minha trajetória com Maria Mulambo. Então, que também é com a editora Folha de Ouro, que também é com a Volulan Kelly. Então, assim, para mim, é uma honra. O 2 está para sair aí. Muita coisa boa chegando por aí. Não sei porquê, mas eu tenho a nítida impressão que essa entrevista vai ser encerrada. Não somente hoje, mas teremos outros momentos. Dado um prazer, né? E a quantidade de poder, né, que se demonstrou nesse programa. Nossa, dominaram o programa, acabou, resolveram tudo. E eu espero sinceramente, não só em nome do nosso presidente, a nossa diretora, agradecer a sua presença e remarcar outras e outras entrevistas. Evidentemente que o Mota agora vai se posicionar como presidente da Voz Sagrada, né? Mas não poderia deixar nunca de agradecer dessa oportunidade ímpar de estar aqui, de tanto poder nessa terra. Nós estamos com 54 minutos e 12 segundos de entrevista. Provavelmente eu vou ter que repartir esse vídeo em 2. Claro, vou fazer a primeira e segunda parte, mas eu comunico isso. Mas a gente tem que finalizar, porque senão não vai dar mais tempo. A gente queria que você falasse um pouco, ou melhor, que você deixasse uma mensagem Para todos, como sempre, é de praxe o nosso programa. Uma mensagem para quem está chegando. Para quem está chegando na Umbanda. Qual é a mensagem, né? Que você daria para uma pessoa que está começando a se simpatizar com a Umbanda? Olha, minha mensagem é que enquanto a gente tiver a oportunidade de se reinventar, que a gente agarre com unhas e dentes. Porque essa oportunidade, ela é única para cada um, é individual essa oportunidade. Então, a partir do momento que a espiritualidade te dá a oportunidade de você se reinventar e recomeçar, sem sombra de dúvida, um pote de ouro que você está ganhando. Porque você ganha experiência, você ganha maturidade, você ganha autoestima, você ganha força, você ganha direção e passa a fazer mais sentido ainda a sua existência na Terra. Então, essa mensagem que eu estou deixando é a mensagem que eu estou vivendo. É a mensagem que eu venho trazendo durante os anos da minha vida e que nesse momento eu estou fazendo dessa mensagem a prática na minha vida, né, Mãe Suzy? É isso aí. Obrigada, gente.